Imagine que você está no mundo de Kaiju no 8, como muitos imaginam entrar no mundo de anime, mas neste mundo os monstros são ainda mais assustadores e que nem você e nem ninguém podem parar a sua invasão, causando a morte de todos aqueles que você conhece e ama e a destruição de tudo e todos. Esse é o mangá Creature ou Hakaiju, um mangá de horror que vai te fazer pensar que esse seria o universo de Kaiju no 8 na vida real em forma de horror. O mangá começa como um dia normal, um protagonista chamado Takashiro Akira jogando basquete na escola com seu melhor amigo, e sua vida era normal, com a garota que eles gostavam indo visitá-los depois de tanto tempo, e tudo estava dando certo para o Akira, se tornando até o maior rival de seu amigo Eiji, tanto no amor quanto no basquete, e tudo ia mudar naquele dia em seu futuro, pensando que poderia alcançar tudo que queria. Mas poucos momentos depois, quando os dois estavam indo treinar para um jogo, um grande terremoto atingiu a escola daqueles garotos, sendo tão forte que fez um armário cair em cima da cabeça do Takashiro e o fazendo desmaiar imediatamente, desacordado, sem saber o que aconteceu do lado de fora. E quando ele acordou, muito tempo depois, o que ele viu em sua frente, ao sair naquele lugar, foi o braço decepado de seu melhor amigo, reconhecendo o bracelete que ele nunca tirava de seu braço. E no lugar onde deveria estar o seu corpo, se ouvia apenas o barulho de bocas mastigando carne humana, seguido de diversos braços monstruosos tentando agarrar o Takashiro, e naquele momento os monstros também tentaram entrar lá onde ele estava, tentando pegá-lo, derrubar a porta e devorá-lo completamente, assim como fizeram com seu amigo. E de repente, quando eles desistiram, o Akira foi obrigado a tentar sair daquele lugar e pegar seu celular do lado de fora para pedir ajuda. Mas ao fazer isso, subitamente, o seu alarme de celular começou a tocar e atraiu todas aquelas criaturas em sua direção, o caçando e perseguindo, o forçando a sair correndo dali o mais rápido que pôde. Mas nada adiantava, deixando ele desesperado e sem opções. Até que então, ao distrair o monstro, ele tropeçou em algo no seu caminho, que estava no meio da escuridão, e ao ver o que era, ele observou uma cabeça cortada ao meio, dilacerada, e ao olhar para a mesma direção de antes, diversos corpos estavam jogados, mortos e estraçalhados para todo lado, não importa para onde olhasse. E lá haviam mais daquelas mesmas criaturas, devorando os corpos e invadindo de todos os lados da escola. E então o Akira começou a correr para onde podia, triste, desesperado e chorando, vendo no caminho seus amigos mortos, até conseguir encontrar apenas uma garota de sua sala viva, pedindo por ajuda, tentando entender o que estava acontecendo aos gritos, mas eles não tinham tempo para isso, com um monstro ainda maior atacando eles do lado de fora da escola. Eles tinham que sair daquele lugar imediatamente, ouvindo um grande e poderoso terremoto se aproximando deles, ainda maior do que o da última vez. E ao saírem correndo daquela escola e pularem da entrada, a única coisa que restou ali foi um enorme pé de uma criatura destruindo e esmagando a escola deles. E aquele monstro gigante
era mais alto que vários prédios construídos na cidade, destruindo tudo em seu caminho. Porém, como eles não imaginavam, fora da escola, as coisas não estavam melhores. Não havia sinal, não havia ajuda, e quando foram para a cidade, ela também já estava devastada por completo. E eles viram lá uma mulher pedindo por ajuda, mas antes que pudessem fazer algo, ela foi cortada ao meio por um dos monstros que estavam lá na cidade. E todo o desespero da escola também já havia acontecido na cidade. E ao se esconderem, conseguiram encontrar mais 2 garotos da escola que conseguiram fugir. Mas mesmo assim, foram perseguidos pelo mesmo monstro que tinha matado aquela mulher de mais cedo. E eles mais uma vez tentaram fugir daquela criatura, mas não tinha como escapar. E quando tudo já parecia estar perdido, sem nenhum lugar para ir, o mesmo monstro que antes estava na escola começou a atacar o outro monstro para poder devorar os garotos que estavam na frente deles. E aquele monstro, depois de conseguir vencer e encontrar onde eles estavam, abriu sua enorme boca para atacar e devorar os garotos, mostrando quantas pessoas ele já havia matado e estavam sendo mortos dentro do seu estômago. E enquanto eles estavam fugindo daquele monstro assustador e com várias pessoas e conhecidos morrendo, outros monstros apareciam de todos os lados. Mas, ao perceberem, esses monstros, na verdade, eram apenas um enorme monstro, cobrindo todo aquele prédio e deixando eles sem escapatória, além de correr o mais longe possível. E enquanto estavam fugindo, eles encontraram uma televisão ligada, pensando que estariam dizendo sobre esse desastre e mais informações sobre os monstros. Mas, para a surpresa deles, eles não estavam falando de nada, apenas sobre um pequeno acidente onde ninguém foi morto, enquanto centenas de milhares estão morrendo naquela cidade sem ninguém saber. E para piorar, quando Akira ligou o seu celular com a ajuda de um sobrevivente, ele viu uma mensagem da sua amiga de infância, quem ele amava, dizendo que ela, na verdade, já estava na estação da cidade antes do ataque, mas agora ela poderia estar morta, o deixando desesperado para encontrá-la a qualquer custo. E na esperança de conseguir salvá-la e de conseguir alguém para poder resgatá-los nessa situação, eles foram para a estação, mas o mesmo monstro de antes conseguiu encontrá-los, porque lá a mesma história se repetia, com corpos e mais corpos jogados no chão. Então, aquilo causou outra perseguição assustadora, com monstros caçando como sua presa, pronta para ser devorada, e diversos outros iguais a ele surgindo do nada, debaixo da terra. E até mesmo aquela garota que estava com ele antes quase foi morta com um monstro tentando levá-la. Porém, ao se lembrar de seu melhor amigo morrendo, ele não podia deixar o mesmo acontecer novamente, conseguindo salvá-la. E por sorte, os monstros foram embora logo depois de um pequeno ataque, os deixando mais uma vez vivos. E quando eles pensavam estar seguros e que poderiam escapar dali, eles viram uma enorme cratera diante de seus olhos, um buraco feito pelos monstros saindo e entrando por baixo. E depois de não encontrar mais nenhum monstro ali, eles foram mais uma vez até lá, na estação da cidade. Mas ao olharem para cima, a única coisa que eles viram era o mesmo monstro gigante de antes, que estava destruindo a escola e a cidade com um poder avassalador como um terremoto. E ele estava destruindo
cada parte daquele local com partes de seu corpo, fazendo os prédios e detritos caírem em cima dos sobreviventes, e todos eles começaram a sair correndo até não ter mais para onde ir, até que de repente um homem apareceu de longe, chamando a atenção deles para um lugar seguro, onde eles não seriam pegos pelos monstros. E ao seguirem ele, eles chegaram até uma sala de cinema no subsolo daquela estação, e lá dentro estavam mais alguns sobreviventes que aquele homem que o chamou conseguiu encontrar. O nome dele era Takeshige, um professor da escola, falando que eles se encontraram há poucas horas e se esconderam ali para fugir dos monstros. E o Akira contou tudo para eles sobre como era aquele monstro gigante que eles viram devastando tudo. E ao perceberem que haviam muito mais monstros e lugares sendo atacados do que eles imaginavam, o professor ofereceu que eles ficassem naquele lugar até que o resgate consiga encontrá-los e matar todos os monstros. Mas mesmo um dos colegas do Akira querendo ficar, ele preferia encontrar sua amiga de infância que ainda estava na cidade, escondida assim como eles. Então ele precisava achá-la antes que fosse tarde, porque os monstros podiam atacar esses lugares escondidos a qualquer momento, até mesmo ali onde eles consideravam seguro. Mas antes que ele fosse embora sozinho, a garota que ele salvou antes, chamada Shirasaki, pegou o celular dele e memorizou o rosto da amiga dele, falando que vai ajudá-lo para eles serem ainda mais rápidos. Tudo porque ela deve sua vida a ele depois de ter sido salva incontáveis vezes. Porém, para não deixar os dois alunos sozinhos andando por aí, o professor resolveu ir junto, pensando na teoria de uma garota de que os monstros estariam descansando em certa hora do dia e que o exército já deve estar tentando fazer algo para ajudá-los. Mas ao saírem de lá, eles não estavam encontrando nada, apenas destruição e a mesma cratera de antes. Mas agora era outra cratera em outro lugar. E ao verificarem todos os lados possíveis que eles conseguiam enxergar, o mesmo monstro de antes estava fazendo uma enorme cratera em volta da cidade. E isso significava que eles agora estavam presos naquela cidade, sem nenhuma maneira de escapar, e todos os monstros lá dentro com eles para matar cada um dos humanos. E todas as bases dos exércitos foram devastadas, e os monstros também não estavam descansando, mas sim se aproximando cada vez mais de todos os sobreviventes, e os desastres e mortes ainda estão longe de acabar, com monstros prontos para matá-los da maneira mais brutal possível. Mas vocês só vão poder descobrir mais sobre isso se quiserem mais desse mangá chamado Creature ou Hakaiju. Então deixem nos comentários o que vocês acharam desse mangá de horror e se ele se parece ou não com Kaiju no 8. Eu vejo todos vocês no próximo vídeo e até a próxima.